Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Resenha Sem Compromisso. Vídeo de estreia no canal. O Corinthians tem fama de ser ajudado pela arbitragem durante muitos anos, muitas décadas aí, né? Os rivais, né? Os torcedores dos outros times sempre dizem que o Corinthians é o time do apito, é ajudado pela arbitragem. Mas será que isso é verdade ou é intriga da oposição? No vídeo de hoje, nós vamos mostrar aí 6 erros graves de arbitragem contra o Corinthians aí, talvez dos piores nos últimos anos, erros que complicaram campanhas importantes e possibilidade de títulos do Corinthians. Né? Então, se você quer saber mais sobre isso, sobre erros de arbitragem, será que existem erros de arbitragem contra o Corinthians? Então fica aí nesse vídeo que a gente vai mostrar um a um, a gente fez um ranking do 6º ao 1º, aí para você tirar suas dúvidas aí e ver se realmente o Corinthians é ajudado ou se também ele é prejudicado pela arbitragem. Então, fica aí no vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. O Resenha Sem Compromisso é um canal para falar de futebol, é um canal que vem aqui, não é para representar nenhum clube, apesar que, né, para quem não me conhece, fique sabendo que eu sou corintiano, mas independente de eu ser corintiano ou não, acho que é possível a gente torcer para um time e fazer análises sem ter clubismo. E é esse o objetivo do canal Resenha Sem Compromisso. Então, fica aí no vídeo que a gente vai mostrar esses erros de arbitragem, mas antes, roda a vinheta, produção. Começando com Corinthians e Juventude, jogo válido pela Copa do Brasil 2024. Foi esse ano, né, de 2024, o jogo da volta na Copa do Brasil, uma suposta falta no Fagner e você pode até escolher aí uma falta no Hugo também, né? Vamos rodar o lance aqui. Vamos rodar o lance. Aí, cobrança de escanteio do Alan Rusch. O Fagner é derrubado e o Hugo também. E o Hugo também. A história, a possibilidade da conferência do VAR. Tem a trombada ali. A disputa muita interpretação. O juiz é o senhor Wagner Magalhães. Quem conhece o senhor Wagner Magalhães? O corintiano conhece bem o senhor Wagner Magalhães. E ele validou esse gol. Ele deu o gol, foi pro meio de campo e o VAR chamou. O VAR chamou para conversar com o árbitro Wagner Magalhães para saber se ia anular ou não o gol, né? Ou seja, ele orientou o árbitro a rever o lance. Lembrando que esse foi um jogo válido, né, como eu disse, pela Copa do Brasil. O jogo foi especificamente na data de 11 de setembro de 2024. Jogo de volta. E esse gol aí foi o gol de empate do Juventude, ainda no primeiro tempo. Esse lance foi aos 41 minutos do primeiro tempo. Veja que há um empurrão, na minha opinião, bem claro em cima do Fagner. A bola já estava em jogo. E depois ainda há um contato com o goleiro Hugo. Quem fez o contato foi o Zé Marcos, 41 minutos do primeiro tempo. O Zé Marcos fez essa falta aí, para muitos, uma falta dupla, né, do Zé Marcos. Repara aí, um empurrão no Fagner, então o VAR está analisando o lance, ó, um empurrão claríssimo no Fagner. E depois um contato no Hugo. O que muitas pessoas dizem é que, ó, como você pode ver, ó, o Hugo, a bola escapa da mão dele. Ó. Escapa da mão dele, o contato ele vem depois. Né? Então tem aquela coisa, né, que o goleiro quando está com a posse, ele não pode ser tocado. Mas o goleiro não precisa estar segurando, ele não precisa estar com o domínio completo da bola. Né? Isso está na nova regra. Então o Hugo, além de tudo, ele foi tocado também. Ó. E o toque no goleiro Hugo é que faz a bola ir para o gol. Tanto que foi um gol contra, né, do goleiro Hugo. E o mais curioso nesse lance aí, olha lá, ele confirmou o gol. O mais curioso nesse lance do jogo do Juventude é que raramente aqui no Brasil um juiz vai contra o VAR, né? Normalmente quando o VAR chama para ele rever o lance, ele vai de acordo com o que o VAR orientou. Só que nesse lance foi bem estranho, que o áudio do VAR também vazou depois. E os árbitros de vídeo, eles estavam conversando meio que tentando chegar numa solução para dar o gol pro Juventude. Foi um lance muito capital, porque o Corinthians tinha perdido na ida, né, por 2-1, e estava ganhando o jogo de volta de 1-0, e esse gol de empate classificaria o Juventude. Acontece que o Corinthians foi buscar mais 2 gols, inclusive um último gol ali no último lance do jogo, e conseguiu a classificação, o que amenizou um pouco esse erro, que foi um erro terrível.
de arbitragem. Esse foi o 6º lugar. E vamos para o 5º lugar. Quem se lembra do impedimento triplo aí, ó? É o triplo impedimento carpado. Santos e Corinthians. Para quem é mais novo aí, esse jogo foi em 2012. Dia 19 de agosto de 2012, na Vila Belmiro. E ele foi válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo na Vila. E um dos lances mais absurdos do futebol. Repara aí, ó. Foi um impedimento triplo no mesmo lance. O bandeirinha, né? Porque aí não foi um erro do árbitro, né? Foi um erro do bandeirinha. Era o senhor Emerson Augusto de Carvalho, que acabou inclusive sendo afastado após esse erro aí. E ele não viu nenhum dos impedimentos. Veja que tem no primeiro lance aí um impedimento bem claro, no cruzamento ali que veio do lado esquerdo. Se eu não me engano foi o Bruno Rodrigo. Bruno Rodrigo, o zagueiro, que dá o primeiro toque. Aí tem um segundo impedimento. Esse segundo impedimento é do outro zagueiro do Santos, que é o Durval, que já é um pouco mais difícil de ser marcado. E aí depois tem o pior de todos, que foi o impedimento do André. O André Balada, que fez o gol, né? O Durval dá o passe, né? Após receber ali de cabeça do Bruno Rodrigo, ele dá o passe e o André tá na cara. Quer dizer, era para estar na cara, mas o Bandeira está extremamente mal posicionado. O senhor Emerson Augusto está extremamente mal posicionado e não viu o impedimento claro. Porque você repara que o Durval ele estende a perna lá para frente, né? E mesmo assim o André tá bem impedido, tá ali quase um corpo inteiro impedido. O juiz desse jogo era o Flávio Guerra, que não teve culpa, né, nesse lance, não existia VAR ainda nessa época, né? E ele não pôde, né, recorrer ao árbitro de vídeo. Então era a época que o futebol ainda não tinha VAR e o André fez esse gol. Um gol que decidiu o jogo, né? Foi o segundo gol do Santos nesse jogo aí. O jogo estava 1-1 quando aconteceu esse gol e o Corinthians foi extremamente prejudicado num dos lances históricos aí de erro de arbitragem. 4º lugar, final da Copa do Brasil. Corinthians e Flamengo, final da Copa do Brasil 2022. O Corinthians de Vitor Pereira enfrentou o Flamengo e no jogo de ida na Neoquímica Arena teve um suposto pênalti para o Corinthians, um toque de mão do Léo Pereira, vocês vão ver o lance aí. Cruzamento que veio do Matheus Vital e o Léo Pereira tá com o braço aberto. Veja aí no replay, ó, braço aberto. E esse lance, ele foi aos 81 minutos. Foi no finalzinho, o jogo estava 0-0, né? Para quem se lembra, essa Copa do Brasil foi decidida nos pênaltis, né? Foi 0-0 em São Paulo, 1-1 no Maracanã. Então, foi um lance extremamente capital que poderia mudar a história do jogo. Alguns juízes dão, outros juízes não dão. Esse foi um lance que gerou bastante polêmica, né? Porque alguns árbitros, ex-árbitros, falaram que não foi e outros falaram que foi. Mas o braço do Léo Pereira, deixa eu voltar um pouquinho aqui. O braço do Léo Pereira está aberto, né? Deixa eu colocar aqui no play de novo, ó. O braço está abertão, né? O braço está abertão e era um lance que iria decidir o jogo. O juiz, o árbitro, era o senhor Braulio da Silva Machado, que é um árbitro que o torcedor corintiano também não morre de amores. É um árbitro que costuma prejudicar o Corinthians muitas vezes. E na minha opinião, sem clubismo, foi pênalti. Eu vejo juízes marcando mais pênaltis do que não marcando nesse tipo de lance. O braço está aberto, a bola iria sobrar pro corintiano finalizar, né, que estava ali atrás do Léo Pereira. Então, para mim foi pênalti, não foi dado. E o Flamengo veio a ser campeão da Copa do Brasil. Então, esse foi o 4º lugar aqui no nosso vídeo. 3º lugar. Tá aí, ó, mais uma vez, ó. Tava chegando ali nos pés do Juliano. O Juliano ia finalizar. Quem aí se lembra do pênalti Moonwalker? Pênalti do Michael Jackson. Mais um lance que teve juiz que falou que foi. Mas que, na minha opinião, nunca pode... Assim, eu tenho certeza absoluta que esse tipo de lance ele não é marcado quando é fora do Brasil. O Piton fez um pênalti de costas, galera. Aí, ó. Vocês vão ver o lance, ó. É um pênalti de costas do Piton. Veja só. Como é que o cara... Primeiro, né? Se a bola não bate no braço do Piton, ela bateria nas costas dele ali. Então, assim, não foi um lance que iria entrar pro gol. E o cara tá de costas. O cara não bloqueou o chute, não fez nada.
Esse jogo, esse lance foi extremamente capital. Ele foi válido pela oitavas de final da Copa do Brasil de 2020. O jogo de ida tinha sido 1-0 pro América na Neoquímica Arena. Um gol ali depois dos 40 do segundo tempo, o gol do América. E o Corinthians foi lá pro Independência em Minas Gerais precisando ganhar de 1-0 pelo menos para levar para os pênaltis. E o Corinthians estava ganhando de 1-0, um gol de pênalti também do Fagner. E o senhor, quem é o juizão? Senhor Wagner Magalhães. Senhor Wagner Magalhães deu esse pênalti aos 84 minutos, no finalzinho do jogo. O pênalti Moonwalker do Piton, que houve muita reclamação depois. E está aqui no nosso terceiro lugar. O pênalti do Michael Jackson. Tá aí o cidadão. E falando em Wagner Magalhães, adivinha quem está no segundo lugar aqui? Senhor Wagner Magalhães. Corinthians e Cruzeiro, mais uma final. Agora foi da Copa do Brasil de 2018. E o árbitro estava lá mais uma vez, senhor Wagner Magalhães, apitando um jogo do Corinthians e novamente na Neoquímica Arena. E esse foi, talvez, um dos lances que mais revoltou a torcida do Corinthians. Vamos ver o lance aí, ó. O Fábio dá um soco na bola, o Jadson divide com o Dedé e o Pedrinho pega a sobra e dá esse petardo aí. Um golaço de perna esquerda do Pedrinho. Só para contextualizar para vocês, esse foi o jogo da volta, né, para quem não se lembra. E na ida o Cruzeiro havia ganho por 1-0. O Corinthians precisava ganhar por 1 gol de diferença para levar para os pênaltis ou 2 ou mais gols de diferença. E o jogo nesse momento estava 1-1. O Cruzeiro abriu o placar com o Robinho, o Jadson no primeiro tempo ainda. No segundo tempo, o Jadson empatou cobrando pênalti. E logo em seguida, um pouco tempo depois, aí foi aos quase 25 do segundo tempo, foi 24 do segundo tempo, o Pedrinho fez essa obra de arte aí, esse golaço, após a dividida ali de Jadson e Dedé. E esse gol estaria levando o jogo para os pênaltis, né? Porque ficaria 2-1 para o Corinthians, né, nesse momento. E o Corinthians, para quem se lembra também, em 2018, era um time sofrível, né? Era um time que foi aos trancos e barrancos, o time do senhor Jair Ventura lá. Teve dancinha? Não teve dancinha nesse dia. Mas o Jair Ventura estava levando o Corinthians ao possível título da Copa do Brasil, né? Com esse gol de fora da área aí do Pedrinho. Mas o senhor Wagner Magalhães foi orientado pelo VAR a rever o lance. Você vê o cruzamento do Fagner, né? O Fábio dá um soco, ó. Eu vou até pausar aqui pra vocês verem, ó. O Jadson pega a sobra, ele tá pra finalizar e o Dedé chega ali pra rasgar. Quando o Dedé vai chutar a bola, há um toque do Jadson mínimo ali no peito do Dedé. Eu vou até voltar um pouquinho aqui, ó. E vou tentar pausar no momento que dá o toque aí, ó. É um toque mínimo no Dedé. E o Dedé, o que é engraçado é que ele cai com a mão no rosto, ó lá. Ele mete a mão no rosto, tipo, tomou um soco na cara, né? Em seguida sai o gol do Corinthians. Aí mais uma vez o gol do Pedrinho. Que foi um golaço, né? Ele pegou de fora da área, a bola ainda deu um leve desvio. O Pedrinho, que nessa época era a grande revelação do Corinthians, depois foi vendido por um ótimo valor, 18 milhões de euros, se eu não me engano. Fez o gol, que seria o gol da virada, e aí vai o senhor Wagner. Uma coisa interessante do senhor Wagner Magalhães, que eu como corintiano reparo bastante, parece que ele fica com uma cara de, tipo assim, eu vou fazer isso. Não importa o que me digam, eu vou fazer isso. Meio que assim, tipo, eu vou fazer um negócio errado ali, não tô nem aí. Tá? Pra não falar diferente. Então ele foi lá, cabecinha baixa, foi pro VAR. Engraçado, né, que nesse lance, o Wagner Magalhães foi a favor do VAR, né? A gente viu lá ali no Juventude que ele foi contra o VAR. Ele falou, não, é decisão minha. E aí já não foi a decisão dele. Ele estava de frente para a jogada, né? Nesse gol ele estava de frente, ele viu tudo que estava acontecendo. Teve a finalização ali do Pedrinho. Ele nem nada. E aí o VAR foi e orientou ele. Um gol extremamente importante, mais uma vez, né? Dos gols que a gente viu aqui, né? Teve oitavas de final de Copa do Brasil, 2 finais de Copa do Brasil. Então são gols aí, são lances extremamente capitais que poderiam dar o título para o Corinthians. E aí ele foi lá rapidamente, olhou no VAR e anulou o gol do Pedrinho.
E após esse gol aí que ele anulou do Pedrinho, o Cruzeiro ainda fez o segundo, né? Matou ali o título com a Arrascaeta, né? A Arrascaeta ainda na época no Cruzeiro, fez um golaço ali de cavadinha e deu o título para o time mineiro. E o primeiro, que aí na minha opinião é o maior roubo da história do futebol, a maior garfada da história do futebol, do senhor Carlos Amarilha. Mas não foi só ele não, viu? A gente vai ver os lances aqui. E, cara, esse jogo, assim, o Corinthians era o atual campeão da Libertadores, né? O Corinthians tinha ganho a Libertadores em 2012. E, inclusive, em cima do Boca. Em 2013, teve um caso do menino que faleceu após um sinalizador ali, que foi lançado pela torcida do Corinthians, em um dos jogos da fase de grupos. E muito se diz que essa atuação do Amarília foi uma retaliação a essa questão, porque seria impossível, seria muito ruim se o Corinthians fosse campeão daquele ano, e o Corinthians era o atual campeão mundial, então ele era o time favorito a vencer a Libertadores. E a gente começa com esse lance que pra mim foi o mais bizarro de todos, um pênalti escandaloso, logo no início do jogo, um toque de mão ali, escandaloso do zagueiro do Boca. Veja a vontade do senhor Amarília para dar o cartão pro Sheik, né? Eu vou voltar o lance um pouquinho, né? Que é pra gente ver. O toque de mão foi uma coisa, assim, escandalosa mesmo do zagueiro do Boca. Se existe mão intencional, é exatamente isso aí que ele fez, né? Olha lá. Dá um tapa na bola. Um tapa. E o Corinthians poderia abrir o placar aí, nesse jogo. Para contextualizar novamente, para quem não se lembra, né? Esse jogo foi em maio de 2013. Válido pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores, na ida 1-0 Boca. Então o Corinthians precisava ganhar aí por 2 gols de diferença para classificar e 1-0 para levar para os pênaltis. E teve logo no começo do jogo aí esse lance, e o Amarília não deu o pênalti e ainda meteu o amarelo ali pro Sheik. E depois mais um lance escandaloso. O segundo pior. Veja só, galera. Foi marcado um impedimento no Romarinho. E ele estava ali pelo menos uns 2 metros ali em posição legal. Passe do Sheik. Romarinho saiu em condição legal na cara do gol. E teria ali aberto o placar para o Corinthians. E o mais incrível é que não teve tanta reclamação, porque o lance foi muito rápido, né? E aí não é uma culpa do Amarília, né? A gente fala que o Amarília que foi o responsável, porque ele deu muitos cartões, ele levou muitos jogadores do Corinthians, ele minou muito o jogo, mas o bandeira era o senhor Rodney Aquino, era o trio paraguaio de arbitragem, né? E o bandeira Rodney Aquino que acabou anulando esse gol do Romarinho. Teve um lance aí, um entreveiro aí do Burdiço com o Guerreiro, também o Guerreiro foi agredido aí, ó. O Burdiço deixou o braço e tal, mas esse nem foi um lance assim capital, lembrando, né? Mais uma vez, nessa época não tinha VAR, né? E o Amarília distribuiu muitos cartões amarelos aí nesse jogo, né? O Alessandro aí vai tomar um amarelo também contra o Riquelme. E foi com o Riquelme que o Boca abriu o placar. Então o Boca na ida ganhou por 1-0 e na volta abriu o placar com o Riquelme. O Corinthians precisava de 3 gols, porque na época tinha um gol fora, né? Então o 2-1 não levava para os pênaltis mais. O Corinthians precisava de 3 gols aí para classificar. Fez o 1-1 com o Paulinho. E no segundo tempo, mais uma anulação aí de gol. Ficou bastante na dúvida se foi impedimento, ou se eles deram impedimento ou falta no goleiro, né? O Simon, na época, na transmissão, disse que foi falta no goleiro que ele deu. Mas se você reparar, o Bandeira, ele não pode ali passar por cima do árbitro e dar falta no goleiro, porque o árbitro estava de frente para o lance, né? E como vocês viram, não foi impedimento. O Paulinho dá uma dividida ali com o goleiro e depois faz o gol no rebote. O juiz está tudo ok, ó, tudo certo. E o Bandeirinha levanta a bandeira depois, né? Aí, ó. Cabeçada, ó. Nesse momento aqui, ó, que o Paulinho chega ali com o braço com o goleiro. Mas mais uma vez, né? É uma disputa de bola. A bola não está dominada pelo goleiro. É uma disputa de espaço ali. Então, ao meu ver, não foi falta, né? É uma disputa de espaço. Ó, o Paulinho tá abrindo o braço ali. E sai o gol. E aí o Bandeira levanta a bandeira. Então você não sabe se ele levantou pelo impedimento ou se ele quis dar uma falta, né? Quis dar uma de juiz ali e dar a falta. Então isso foi o terceiro lance capital desse jogo,
que seria ali um gol que botaria fogo no jogo também. E aí, para terminar por completo, a gente tem o quarto lance capital. Olha, eu não lembro de ter visto algum jogo, principalmente um jogo decisivo desse, com 4 lances capitais que um time foi prejudicado. Por isso, para mim, essa é a maior garfada da história do futebol. E tá aí, ó. Emerson Sheik, empurrado, claramente empurrado, um pênalti que não foi dado para o Corinthians. E o Corinthians acabou sendo eliminado aí da Libertadores de 2013. Sheik jogando muita bola, né, nessa época. E só para, né, também deixar claro, né, o outro bandeirinha, que foi quem anulou o gol do Paulinho, foi o senhor Carlos Cáceres. Então foi o trio de arbitragem aí. Você pode pôr 2 na conta do Amarília, 1 na conta do Rodney Aquino e 1 na conta do Carlos Cáceres. E o Corinthians acabou sendo eliminado aí da Libertadores. Então os lances capitais aí, como vocês puderam ver, quase todos decisivos, né? Os únicos que não foram realmente decisivos foi o lance do Juventude, porque o Corinthians conseguiu classificar, do Wagner Magalhães. E o lance do Santos, né? Que foi um jogo de pontos corridos e tudo mais. Então, tá aí. Espero que tenham gostado. É um ponto para muita gente refletir, né? Eu, como corintiano, fico mais revoltado, mas acredito que o torcedor que não é muito clubista, ele pode também refletir que muitos times são prejudicados, assim como o Corinthians, e todos são, né? Por erros de arbitragem. Alguns podem ser erros, a gente não sabe se tem outras intenções, mas o objetivo é que a gente crie uma reflexão aí no pessoal. Então é isso. Espero que tenham gostado do conteúdo, nosso primeiro vídeo no canal. Vou pedir para você deixar a sua inscrição, deixar o seu like e ativar as notificações. A gente tem lives semanais e conteúdo também semanal, aí sempre falando sobre futebol brasileiro, futebol europeu, futebol em geral, é o Resenha Sem Compromisso. Espero que tenham gostado. Então deixe o seu like aí e nos vemos no próximo vídeo. Até logo.